Se você quer aprender a criar esse efeito que você está vendo na tela utilizando o Elementor, ele é um degradê com fundo animado e com textura, como você está vendo aí. Ele fica se mexendo de uma forma muito simples e muito rápida, tá? Como que a gente cria esse efeito utilizando o Elementor? É muito simples. Esse efeito nós chamamos de degradê de malha, tá legal? Se você quer aprender a criar ele, fica comigo até o final desse vídeo, fechou? Se você não me conhece, meu nome é Marcelo Rocha, sou designer, convido você a me seguir no meu Instagram, que está aparecendo aí na tela, onde eu compartilho também conteúdos ensinando sobre criação e venda de sites. Eu ensino tudo que você precisa para chegar aos 10 mil reais de faturamento com criação de sites. Além disso, eu também convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos com novas dicas sobre web design, enfim, tudo que você precisa para chegar ao faturamento de 10 mil se tornando um web designer 10KS, ou seja, que ganha 10k todos os meses com criação de sites, tá? Então, vamos lá para a tela do meu computador que eu vou ensinar você a criar esse efeito que é muito bacana e você pode usar ele para transformar ainda mais os seus layouts, tá? Como é que nós fazemos esse efeito então? Se você for reparar aqui, primeiro, ele fica se mexendo, olha só, então ele fica mudando e também ele fica com uma textura aqui, certo? Essa textura também é opcional, tá? Eu vou te mostrar como que a gente cria ele, tá? Vamos do zero então. Primeiro, eu tô aqui com uma página no Elementor vazia, né? E eu vou criar, aqui eu já estou trabalhando com containers, mas isso aqui funciona tanto para containers como para sessões, né? Eu recomendo que você use containers. Eu vou pegar esse objeto aqui que eu acabei de criar, esse container, eu vou deixar ele com uma altura máxima aqui do tamanho da tela, você pode deixar a altura que você quiser também, né? Então eu vou colocar um VH e 100 para ele ficar 100% da altura da tela. Vou tirar o padding também, e mais uma vez, isso aqui fica do jeito que você quiser, se você quiser fazer uma coluna com tamanho menor, enfim, você pode personalizar, tá? E aí, como então que nós fazemos para colocar aquele degradê de fundo? Nós vamos fazer utilizando o código, tá? Como é que a gente vai gerar esse código? Tem um site que é esse aqui, ó, que eu vou passar para você. Ah, inclusive os códigos que eu vou usar aqui, se você quiser ter acesso de forma mais rápida, o primeiro link na descrição do vídeo, você pode entrar. Eu deixo todos os materiais, todos os códigos que eu compartilho gratuitamente com você aqui no YouTube, para você conseguir baixar e usar nos seus projetos também, tá? Então, nós vamos entrar nesse site aqui, ó, csshero.org/mesher, tá? Eu acho que deve estar dando para você observar bem aí. Esse aqui é o link. E aqui nós conseguimos gerar vários degradês, né? Se eu, inclusive, como que ele funciona? Ó, primeiro, quando você entrar, ele vai estar um degradê padrão. Se eu for apertando a tecla espaço, ó, ele vai gerando aleatoriamente vários tipos de degradê fundo aqui que a gente pode usar nos nossos projetos, tá? E lembrando que isso aqui eu poderia fazer lá no Photoshop, eu poderia exportar como uma imagem e salvar para dentro do projeto. Mas quando eu faço dessa forma aqui, através do código, fica extremamente mais leve, tá? Não vai afetar em nada a performance do seu site. Então vamos lá, né? Como que eu posso gerar? Então, eu posso ou apertar o espaço para me gerar, ou eu posso vir aqui e eu mesmo criar um personalizado. Por exemplo, eu vou criar um personalizado aqui, ó. Aqui eu vou selecionar a cor de fundo, né? Então essa aqui é a cor base, pode ser o branco, preto, enfim. Eu vou selecionar mais ou menos, quer ver, ó? Vamos criar aqui um com esse tom aqui de azul um pouco mais escuro. E aqui eu consigo adicionar outros pontos, ó. Cada um desses daqui é um dos pontos que eu consigo movimentar e colocar onde eu quero, certo? Eu vou trabalhar aqui com esse tom que eu escolhi e vou usar um azul escuro, tá? Então vou pegar aqui e vou deixar um azul um pouquinho mais escuro, mais ou menos como esse aqui, certo? E aí, ok, eu vou tirar esse outro ponto aqui, vamos deixar esses dois por enquanto, vou copiar essa cor de azul, né? Então vou dar um Ctrl C nessa cor aqui, ó. Vamos vir nesse outro de baixo, deixa eu só jogar a minha tela do outro lado para não atrapalhar você. E eu vou então colocar aqui também, mas aqui esse daqui eu vou deixar um pouquinho mais claro. Eu vou mudar a posição desse, vamos deixar mais ou menos aqui, ó. Então vamos trabalhar com esse tom aqui, certo? Então vamos usar dessa forma. E aí você consegue colocar quantos pontos você quiser, mais uma vez, né? Se você quiser, inclusive, você consegue colocar transparência aqui, ó. Você quer que fique um pouquinho mais transparente? Eu vou deixar mais ou menos assim, acho que fica melhor, né? E se eu colocar outro ponto aqui, eu também poderia personalizar. Então, só para finalizar, vamos colocar mais esse aqui. Então esse aqui, vou deixar aqui em cima, só que esse aqui eu vou deixar um tom de azul ainda mais sutil aqui, ó. Mais ou menos dessa forma que quase que não dá para perceber que ele tá aqui, né? Vamos deixar ele aqui no canto, fechou? Beleza, e aí você faz o degradê como você quiser. Depois que você faz isso, qual que é o próximo passo? Aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui eu tenho um botãozinho Export. Então você vai clicar nesse botãozinho Export, tá? E aí ele vai gerar para você esse código aqui. Esse aqui é um código desse degradê, tá? Você vai clicar aqui em Copy to Clipboard para copiar o código, né? Então, cliquei aqui, já copiei o código. Agora nós vamos voltar na nossa página. E aqui em Custom CSS, deixa eu trazer minha câmera para o lado. Opa, do outro lado. Aqui, ó, e aqui em Custom CSS, você vai colar esse código, só que antes você vai fazer algumas coisas. Você vai colocar assim primeiro, né? Então deixa eu dar um zoom. Você vai escrever assim, ó, Selector, abre e fecha. Aí quando você fizer isso aqui, ó, aí sim, aí eu vou selecionar esse espacinho e vou dar um Ctrl V para colar o código. Ele já preencheu o degradê para mim, certo? Vou até arrastar um pouquinho para ficar melhor para a gente enxergar. Então ele já preencheu o degradê para mim. Eu só gosto de selecionar tudo e dar um Tab aqui para ele ficar mais organizadinho, tá?
Ok, maravilha. Só que eu vou ter que fazer mais algumas outras coisas. Por enquanto ele está um degradê fixo, ele não está animado. Como que a gente faz a animação? Nós vamos fazer o seguinte. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar mais uma linha de código, que eu vou adicionar essa daqui, ó, background size, para me configurar o tamanho desse background, tá? Eu posso deixar aqui, por exemplo, 200% e 200%, tá? Por que eu gosto de deixar 200 e 200? Porque a imagem em si, ela tem um tamanho de 100, vamos dizer assim, 100% por 100%. Só que quando eu coloco 200, ela passa um pouquinho do tamanho que eu preciso. Que aí eu vou até pegar uma ferramentinha só para você entender. Então, isso aqui, ó, eu poderia simplesmente passar o código, mas eu quero que você entenda, porque quando você entende, você tem mais liberdade de criação, tá? Deixa eu só colocar a ferramentinha aqui, ó. Então, esse daqui, ó, é o código. Então, isso aqui é a tela, vamos dizer assim, 100%, ó, 100% por 100%. Então, esse é o tamanho padrão quando a gente não configura, né? Só que quando eu coloco 200% por 200, como eu coloquei aqui, ele vai dobrar esse tamanho. Então, vai ser um tamanho maior assim, ó, 200, vamos colocar assim, ó, 200 por 200, tá? E por que a gente faz isso? Porque aí, na hora que a gente for configurar uma animação, ele vai ficar movimentando essa animação para lá e para cá, ou então para cá e para cá, ou então para cima e para baixo, entendeu? Como a gente quiser configurar. Deixa eu só apagar isso aqui então, para a gente prosseguir, que você já vai entender na prática como que isso aqui funciona, tá? Então vamos lá, beleza, coloquei background size, até inclusive se você quiser entender melhor sobre o background size, existe esse site aqui, ó, que ele vai te explicar um pouquinho melhor, né? Aqui tem o tamanho, então eu vou colocar, sei lá, 100% por 100%, e eu clico aqui em Run, ó. Então ele pegou a imagem e deixou 100%. Se eu quisesse, por exemplo, 50, ó, vou colocar 50 e 50, clico em Run, então ele pegou metade, ó, e metade tanto na vertical como metade também na horizontal, fechou? E aí eu vou deixar igual nós deixamos ali, 200 e 200, só para você entender, ó. Então ele esticou a imagem, fechou? Ficou uma parte da imagem de fora. Agora a próxima propriedade que a gente precisa colocar aqui, além do background size, é também vamos dar um enter aqui, background position, que é a posição dele. E aqui eu gosto de deixar aqui inicialmente, coloco 0% e 0%. E para você entender o que é esse background position, nós temos aqui essa outra propriedade, ó. Ele te mostra, tá vendo aqui, ó, background position? Então essa imagem eu deixei nesse exemplo aqui 50% e 50%, quer dizer, ele pegou 50% da minha tela aqui, ou seja, mais ou menos aqui, no sentido horizontal, e no sentido vertical ele também pegou 50% da minha tela, que ele chegou mais ou menos aqui, que é na realidade exatamente o meio onde está a imagem, tá? Só vou mudar aqui só para você entender, ó. Então se eu deixo aqui, por exemplo, em 0%, ó, então ele começou aqui, porque esse aqui é o eixo vertical, ou melhor, desculpa, o eixo horizontal. Agora se eu venho aqui e deixo, por exemplo, 50, e esse aqui eu deixo como 0, clico aqui em executar, aí ele colocou aqui em cima, por quê? Porque ó, no eixo horizontal ele está na metade, que é aqui, e no eixo vertical ele está lá no comecinho mesmo, porque eu deixei no 0%, deu para entender? Tá? É só para você entender o conceito mesmo, porque é melhor do que você copiar e colar código pronto, né? Melhor aí você entender, porque você tem liberdade de criação. Então vamos lá. Beleza, aqui eu deixo 0 e 0, tá? Agora nós vamos criar a animação em si. Então eu vou vir aqui, ó, e eu vou agora dentro desse código pular duas linhas e vou colocar um arroba keyframes. Isso aqui serve para a gente criar a animação dentro do CSS. Não vou explicar em detalhes, né? Tem vídeos meus aqui no canal onde eu já explico isso. Mas vamos lá, eu vou dar primeiro um nome para essa animação, pode ser qualquer nome. Vou colocar, por exemplo, assim, ó, mesh fundo. Então, animação mesh fundo. Abre e fecha, ok. Agora eu vou colocar o frame 0%. Vou colocar um frame também de 50% e colocar um frame de 100%. Tá? Então isso aqui é uma linha do tempo, tá? Então, só para você entender mais uma vez. Aqui eu tenho uma linha do tempo, eu falei que não ia explicar, mas vou explicar rapidinho. Então aqui tem uma linha do tempo, esse aqui é o momento 0%, esse aqui é o momento 50%, e esse aqui é o momento 100%. Se você trabalha com edição de vídeo, você deve entender isso aqui. É mais ou menos como se fosse a linha do tempo, né? E aqui eu configuro quantos segundos vai ter minha animação. Por exemplo, 10 segundos, tá legal? Então deixa eu apagar isso aqui para nós voltarmos. Lá. Ok. Vamos lá então, 0%, eu quero que o meu background position, ele esteja nessa posição mesmo, tá? E aí quando eu estiver no 50%, eu quero que ele mexa 100% no eixo horizontal, então ele tá no 0, ele vai mover até o 100% nessa direção. E aí depois aqui no eixo vertical, eu quero que ele também mova 100%, ou seja, ele também vai vir para baixo no 100%. Isso quer dizer que o background ele vai começar, ó, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Então, aqui no 0%, ele vai começar... Opa, peraí aqui, aconteceu coisa errada. Então, ele vai começar com a posição aqui, e aí depois ele vai descer para a posição aqui, e depois ele vai voltar para a posição 0 de novo, que é o que eu vou configurar aqui no terceiro, tá? Que é o 100%. Então, eu posso fazer assim, né? Então, eu posso deixar assim separado, ou também, se eu quiser, eu poderia deixar simplesmente assim, ó.
E aí eu apago esse outro trecho aqui. Eu vou deixar dessa forma aqui porque fica menos código, tá? Beleza, então já criei a animação, só que ela ainda não está aplicada ao fundo. Eu preciso aplicar essa animação ao fundo. Como que eu faço para aplicar essa animação? É muito simples. Eu tenho que vir aqui agora, ó, deixa eu colocar um zoom melhor. Eu tenho que vir aqui agora dentro do meu seletor mesmo, que é esse aqui que nós acabamos de criar do fundo. E aqui eu vou colocar assim, Animation, aí eu chamo o nome da animação que eu acabei de criar, que é esse aqui, Mesh Fundo, então Animation Mesh Fundo. Aqui eu vou colocar o tempo de duração que eu quero, eu vou colocar no começo 1 segundo, só para você ver, ela vai acontecer de uma forma mais rápida. 1 segundo, e no final eu quero que ela fique repetindo, dando um loop, né? Então eu vou colocar assim, ó, Infinite. Aí ela vai ficar repetindo. E olha só o que acontece, a animação já está funcionando, ó. Percebeu? Ó? Eu coloquei, ela tá de uma forma bem rápida, por quê? Porque eu configurei aqui como 1 segundo, tá? Só que em vez de 1 segundo, eu vou colocar, por exemplo, um tempo maior. Não, eu vou colocar um tempo menor primeiro para você, vou colocar 0.3. Ó, então olha só, tá bem rápido, bem rápido. Quanto menor esse número, mais rápido a animação. Eu vou colocar, em vez de 0.3, vamos colocar agora 25, por exemplo. Então ela vai acontecer de uma forma bem devagar, quer ver? Então atualizar. E ó, isso aqui por si já está funcionando, ó. É que o degradê tá bem sutil, né? Mas ele fica um fundo bem legal. Então olha só o que está acontecendo, ó. Ele está fazendo bem devagar, de uma forma bem sutil e bonita a transição, né? Beleza, então isso aqui por si só já, em primeiro lugar, isso aqui já valeria o like e o seu comentário aqui embaixo. Fala a verdade, né? Quem que ensina isso aqui no YouTube? Aí, ok, vamos lá, isso aqui já está funcionando. Só que além disso, eu quero adicionar uma textura. Nesse exemplo que eu mostrei para você aqui no começo do vídeo, ele está com uma textura, ó, tá vendo? Está texturizado. Como é que a gente coloca essa textura então? Muito, muito simples também. Agora você vai entrar em outro site, que é esse aqui, ó, noisetexturegenerator.com, né? Ou gerador de textura de ruído. E aqui a gente vai gerar uma textura, né? Então deixa eu só recarregar o site aqui para você ver. Aqui nós temos algumas opções. Primeiro, Noise Opacity, né? Que ó, tá vendo? Ele fica mais forte assim, não sei se você consegue ver direito no vídeo, mas olha o que acontece. Eu não vou deixar tão forte, aqui você configura do jeito que você quiser, tá? Mas eu vou deixar mais ou menos aqui. E Noise Density é a densidade, então se eu deixar mais forte, ó, ele vai ficar um monte de pontinhos. Também fica muito legal esse efeito, se você quiser você pode deixar assim. Ou se você quiser você pode deixar no mínimo, que ele vai parecer tipo esse chiado de televisão, né? Como se fosse aquelas TVs antigas, né? Então eu vou deixar mais ou menos assim, ó. Aqui mais ou menos, ó. Para ficar no meio termo. Background Color, aqui a gente vai selecionar um cinza, mais ou menos assim, ó, claro. Por quê? Porque depois a gente vai mudar a forma como isso aqui é aplicado lá no nosso fundo, mas, assim, gera no cinza, tá? Ouve meu conselho. Gera no cinza ou então no preto, que no preto também tem... Eu vou fazer o seguinte, vou gerar no preto aqui só para você ver. Aqui, ó, nós temos essa opção aqui, se eu quiser eu posso deixar ele com transparência, mas nesse caso eu não preciso deixar. Aqui nós vamos configurar as dimensões, tá? Lembra, não usa um tamanho tão grande aqui para não ficar muito pesado no site. Eu vou gerar aqui um tamanho, por exemplo, de 200 por 200, tá? Clico aqui em Download Now. E ele vai gerar uma imagem no formato PNG, tá? Eu vou subir ela aqui no formato PNG porque eu não estou me preocupando com otimização, mas o ideal é que você, antes de subir no formato PNG, você converta ela para o formato WebP, que vai ficar mais leve. Mas aqui, só como eu estou mostrando como você cria esse efeito, então eu vou subir no PNG mesmo, só para te mostrar ela na prática aqui, tá? Beleza, então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui no meu container, vou vir aqui em estilo, agora eu vou vir aqui ó, em sobreposição de fundo, tá vendo? Sobreposição de fundo, vou clicar em clássico, aqui eu vou selecionar a opção de imagem, e agora eu vou jogar a imagem que eu acabei de baixar aqui para dentro. Ó. Então joguei essa imagem, vou selecioná-la aqui, vou clicar aqui no botãozinho selecionar, que está aqui embaixo, cliquei, beleza, então ele já está a textura, você consegue ver, né? Só que por enquanto ele está na cor preta, ó, e ele está com uma opacidade aqui em 0.5, posso até aumentar aqui, você vai ver que ele vai até... ocultar aquele efeito antigo. Só que o grande pulo do gato agora está em a gente mudar o modo de mesclagem, tá? Aqui embaixo, em vez de ficar em normal, nós vamos selecionar aqui multiplicar. Se você, ou melhor, multiplicar aqui, vamos ver se... Eu acho que aqui não vai ser o certo, né? Vamos colocar sobreposição. É porque eu gerei na cor preta, na verdade, ó, sobreposição de cores. Ó, então sobreposição de cores, quando a gente gera na cor preta, pode selecionar essa aqui, sobreposição de cores, tá? Mas se você for gerar ele no branco, por exemplo, você poderia usar um outro tipo, né? Então eu vou gerar aqui rapidinho um outro de novo no branco, ó, só para você ver. Então esse aqui tá no preto, vou deixar no cinza claro aqui, na verdade, esse cinza aqui. Clico aqui em Download Now. Então ele baixou outra textura aqui para mim. Eu vou vir aqui agora e vou trocar, só para você ver, né? Que assim, fica a questão da sua escolha, né? Se você quer trabalhar com um fundo no preto aqui ou no branco. Só que quando você escolhe o branco, aí sim acho que é multiplicar, né? Olha só. Então lá, então tá vendo? Aqui quando eu deixo 1, ele vai ficar uma textura mais forte, mais visível, né? Mas aqui você pode ajustar conforme você quiser. O mais importante é que aqui, ó, eu posso deixar padrão mesmo, não tem problema. Aqui eu também posso deixar padrão. Aqui, ó, repetir, ele não pode estar em não repetir, porque senão ele vai ficar só um quadradinho, ó, tá vendo? Ele vai ter que estar com a opção repetir.
Ou padrão ele já repete, né? Mas eu vou deixar aqui em repetir, fechou? Tamanho da tela também posso deixar automático ou padrão, não tem problema. E clico aqui em atualizar e olha lá, o efeito já está legal aqui, ó, já está funcionando, certo? Aí você pode gerar o degradê da cor que você quiser, certo? Eu consigo até mudar o fundo aqui, ó. Se eu quisesse, por exemplo, deixar ele dá uma certa transparência, né? Então tem essa liberdade aqui. Se eu pego aqui um azul mais escuro, ó, vamos deixar esse azul aqui só para deixar mais visível um pouquinho, tá? Então eu clico aqui em atualizar e olha lá o efeito na prática, ó. Eu vou deixar mais rápido aqui só para a gente conseguir previsualizar melhor. Você também pode deixar aqui no tempo que você quiser, eu deixei 25 segundos, mas se eu quiser você pode deixar 2, ó. Então quando eu deixo 2, ó, olha só, ele movimentando, tá? Então ele vai ficar repetindo esse efeito aqui e já está na prática, tá? E com isso aqui você tem a liberdade de fazer o que você quiser. Se você quiser fazer outros fundos diferentões, ó, vamos vir aqui, vamos na realidade nesse site, né? Eu vou gerar aqui, então eu vou apertar o espaço mais algumas vezes, ó, até gerar um outro diferente. Então vamos pegar um diferente aqui, por exemplo, ó, cheio de pontos, né? Então vamos ver, vamos pegar, sei lá, esse aqui, ó. Então eu gostei desse aqui. Então eu peguei esse aqui, clico aqui em Export, aqui embaixo, né? Clico em Export e ele gerou para mim esse código novamente. Eu vou copiar esse código inteiro, ó, Copy to Clipboard, ok? Copiei. E aí eu vou trocar só esse trecho aqui, onde a gente colocou aqui, ó, o Background Size, Position e Animation, eu não mexo. Eu só vou trocar esse daqui, né? Esse trecho que é onde foi gerado. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, ó. Beleza, esse outro código, esse outro degradê já está funcionando. Beleza? Só que aqui eu vou deixar 5 segundos para ficar melhor para a gente ver, tá? Então olha lá, já está funcionando aqui, só que aqui no caso eu quero que ele fique uma textura um pouco mais leve. Como é que eu faço? Eu tenho que vir aqui na sobreposição de fundo e aqui eu vou diminuir, ó, a opacidade da minha textura, mais ou menos assim. Clico lá em atualizar e olha só, tá funcionando legal. E ó, eu vou te falar uma coisa, isso aqui fica extremamente leve no seu site, não pesa em nada no seu site. Pode fazer sem dor de consciência, porque isso aqui foi gerado pelo código, tá? A gente poderia gerar esse fundo lá no Photoshop, de repente fazer uma imagem, animar essa imagem, mas quando você faz dessa forma aqui, usando isso aqui que eu acabei de ensinar para você, ele vai ficar extremamente leve, fechou? E é isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo. Por favor, deixe para mim nos comentários o que você achou, se já está aplicando seus layouts, você ainda vai começar a aplicar, tá? E continue me acompanhando aqui, porque o objetivo desse canal é te ensinar não apenas a criar, mas a criar e vender sites para que você fature alto no mercado de web design, tá bom? Esse é o meu objetivo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se você quer acesso a esses códigos de uma forma muito rápida, copia e cola, entra no primeiro link na descrição, no meu grupo do Telegram. Além desse código que eu usei nessa aula de hoje, tem todos os outros códigos que eu uso aqui nas minhas aulas do YouTube, tá bom? É um prazer ter você comigo. Muito obrigado por me prestigiar, por estar acompanhando o meu trabalho. E é nóis. Tamo junto aí. Um forte abraço. Falou!